comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Que bom nós estarmos na casa do Senhor, não é? Somos felizes por podermos participar de um culto. Amém? Enquanto o Senhor Jesus não voltar, estaremos aqui buscando a face do nosso Deus. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Havia uma certa pendência na igreja de Corinto e uma certa confusão, da qual Paulo sentiu necessidade de escrever respectivamente sobre isso, para trazer alguns esclarecimentos muito necessários. 1 Coríntios 1,17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, senão pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, Deus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Podemos assentar. Apolo, ele era muito inteligente, e ele tinha uma teologia muito aprofundada, e ele tinha uma eloquência, e ele tinha palavras, e ele era muito inteligente. A igreja de Corinto gostava muito dele, gostava do discurso das pregações de Apolo. E Paulo chega numa conclusão, que a igreja de Corinto, ela estava desviando do foco do evangelho, que é a cruz de Cristo. Havia um desvio. A igreja de Corinto estava equivocada com respeito àquilo que as pessoas buscavam após a conversão. Paulo estava tentando explicar que o que as pessoas precisam buscar depois de que encontram Cristo é só Cristo, mais ninguém. As pessoas precisavam entender que mesmo que os gregos gostassem da sabedoria, e que os judeus buscassem os seus sinais, e que todos aqueles que após convertidos, sejam gregos ou judeus, precisavam entender que Cristo é o cerne e o centro de tudo. Vamos trazer agora para a nossa situação contemporânea. Nós nos convertemos, somos pessoas que somos convertidas, mas que o que vale, o que é interessante para mim e para você, é Jesus Cristo. E esse crucificado, e esse que Deus enviou ao mundo, e essa é a pregação que deve existir, e isso é o que deve nos manter, e isso é o que deve nos saciar, e que nós não nos desviemos, e que não busquemos a sabedoria das palavras. É muito bom ter a sabedoria das palavras, é muito bom ter a inteligência, é muito bom ter o conhecimento. Paulo não fazia uma apologia contrária, nem à sabedoria, nem ao conhecimento, nem à inteligência, mas ele estava dizendo que isso não salva. Diplomas não salvam, teologia não salva, apologia não salva. Ele estava dizendo que o que salva é a cruz de Cristo, é a simplicidade da cruz de Cristo. E ele dizia
que a nossa salvação, ela não pode ser baseada em palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras de entendimento. Mas a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus deve ser baseado na simplicidade do Evangelho, que é Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão é que acontecia na igreja de Corinto, que acontece na vida de muitos crentes na atualidade, que eles vão se enterrando na sua teologia, eles vão se enterrando nos seus hábitos, nos seus costumes, que eles se afastam do principal que é Cristo, da simplicidade da cruz. A cruz é muito simples, Jesus é muito simples, a salvação é muito simples, a salvação não é meritória. E aí Paulo tenta explicar sobre o gosto de Deus, sobre a escolha de Deus, sobre a maneira de Deus escolher pessoas. Não buscam pessoas nobres, ele não busca pessoas inteligentes e sábias, não que elas sejam proibidas de entrar no Evangelho, nada disso. Ele está falando da busca de Deus. Ele estava falando de pessoas simples chamadas ao Evangelho para que pudessem fazer parte daquele grande reino. O Evangelho é simples e o nosso Deus é simples. E Deus, Ele continua buscando em nós essa simplicidade. A simplicidade do Evangelho, a simplicidade da cruz, a simplicidade que muitas pessoas já perderam em conseguir conversar com Deus e falar com Deus face a face, e falar com Deus de coisas simples, de questões simples da vida, de falar com Deus sobre suas carências, sobre suas necessidades. Nós vamos analisar nesta noite algumas pessoas que foram chamadas e escolhidas. A Bíblia diz que existem muitas pessoas chamadas, mas elas não conseguem ter aquilo que Deus procura. Por isso, não conseguem ser escolhidas. Mas eu quero falar de algumas pessoas chamadas, que conseguiram ser escolhidas, porque elas frutificaram aquilo que Deus procurava. Houve uma época, um tempo, em que Deus tomou uma decisão muito drástica, uma decisão muito terrível para a humanidade. Gênesis 6, vá comigo. Essa decisão era eliminar o ser humano. Eu não era para existir, você não era para existir. E Deus decide acabar com a raça humana. E a raça humana ia ser extinta, não ia existir mais. Gênesis capítulo 6. E a Bíblia diz que Deus viu alguém que era incorruptível. Alguém que trazia uma marca de incorruptibilidade. Alguém que não participava da escola bíblica, alguém que não tinha os seus cultos diários para ser alimentado, alguém que não desfrutava da Escritura da maneira que nós desfrutamos, mas alguém que tinha definido dentro de si a incorruptibilidade. Eu falo de Noé. Noé é uma pessoa tão pouco dita por nós, tão pouco lembrada, mas se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Noé trouxe a salvação da raça humana. Por quê? Só por causa de um item. Noé não foi um homem que isento de erros e falhas. Não. Por que a palavra do Senhor diz que Noé foi perfeito? Porque naquele momento ele manifestou aquilo que Deus queria ver para que a decisão fosse trocada. Incorruptibilidade. Eu quero perguntar uma coisa para você. Dentro deste panorama que nós estamos vivendo, dessa situação de igreja, onde as pessoas estão se corrompendo, onde as pessoas optam pelo conforto, pelo sossego, pela religião, onde as pessoas estão se afastando do Senhor Jesus e abraçados à religião. Eu queria perguntar algo a você. O quanto nós temos manifestado a nossa incorruptibilidade? O quanto nós temos identificado, o quanto nós temos prestado atenção nessa religião evangélica e temos olhado para nós e dito, não é assim, está errado, não é assim que a Bíblia diz, não é dessa maneira.
Eu preciso de proximidade com Ele. Eu preciso de comunhão com Ele. Eu leio a Escritura, você diz, e eu vejo as cartas, as últimas cartas, e eu vejo os profetas desta época, que um deles principalmente é o apóstolo Paulo, e eu vejo falando de coisas que estão acontecendo diante dos meus olhos, e eu preciso manifestar a incorruptibilidade, porque existe uma arca, e hoje não são os animais que vão entrar na arca, mas os salvos. E essa arca tem um benfeitor, que é o Senhor Jesus. E eu e você precisamos identificar. Os animais não foram pegos a laços por Noé. Os animais foram trazidos por Deus, foram chamados por Deus para entrar na arca. Assim como eu e você ouvimos a voz do Senhor em meio a tanta situação embrutecida, em meio a tantos esforços satânicos para que nós nos ensurdecemos e não possamos ouvir a voz de Deus, dizendo: se afaste, não faça, não viva, não haja, busque, clame. São dias difíceis, dias em que poucos de nós temos conhecimento do que está acontecendo. Poucos de nós estamos lúcidos o suficiente para enxergarmos a decadência do Evangelho, a decadência do cristianismo. Poucos de nós temos lucidez suficiente para entendermos o que Paulo olha para Corinto e percebe que a igreja de Corinto estava desviada. A igreja de Corinto abandonara a cruz, abandonara Cristo pela filosofia dos gregos, pela sabedoria. A igreja de Corinto estava abandonando o Senhor Jesus por causa de palavras, teologia, conhecimento, palavras. E ele diz de uma maneira muito bem clara sobre a escolha de Deus. E eu falo para você sobre Deus escolhendo pessoas incorruptíveis. Deus escolhendo pessoas que estão acordadas. Deus escolhendo pessoas que estão voltadas e focadas para aquilo que funciona. O que funciona hoje? A máquina? Não. O que funciona hoje? Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Olhe para este versículo e traga ele para 2018. Sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso aqui é a verdade dos dias de hoje. E a Bíblia diz assim, que Deus se arrepende de haver feito o homem sobre a terra, e o coração de Deus se entristece. Às vezes nós olhamos Deus como algumas pessoas veem Deus como um ser obsoleto, distante, como alguém inatingível, como alguém, Deus ama. E o coração de Deus pesa em olhar para aquela humanidade que Ele criara em tal situação. E o coração de Deus pesa. E Deus toma uma decisão: extermínio. Extermínio. Não dá mais para continuar. Deus sabe colocar pontos finais. Diga amém. Extermínio. Mas de repente os olhos de Deus param em um homem chamado Noé. Quando Noé nasce, o pai dele diz assim: descanso vai ser o seu nome. E a Bíblia diz em Gênesis 6:8: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Menos Noé. Você e eu precisamos aprender a dizer: menos eu. Menos eu. Você duvida? Menos eu. Você é frágil? Menos eu. Nós precisamos adquirir essa habilidade de incorruptibilidade. Noé foi incorruptível. Ele não se corrompeu diante do meio, de seus amigos, de seus parentes, de convivência social. Ele não se corrompeu. Hoje você tira um crente do culto e joga ele no meio de amigos, você o desconhece. Hoje você o tira do crente e joga ele, em particular, em secreto, no seu escritório, no seu quarto, você desconhece ele. Por quê? Por causa da corrupção,
por causa da corrupção. O que Deus está procurando são pessoas que não se corrompem com as circunstâncias. Pessoas que têm um foco, que têm um objetivo, e não focos e objetivos. Pessoas que têm Cristo e que amam a Cristo e que querem servir a Cristo e apenas a Cristo. A questão é, eu procuro religião, eu procuro bem-estar, eu procuro me evidenciar no Evangelho. Quantas pessoas hoje, que elas conseguem se enxergar hoje, que aceitaram o Evangelho apenas porque eram frustradas, falidas, eram pessoas que a família não gostava delas, elas não tinham nenhum renome na família, e elas vieram para o Evangelho para ser alguém. Vieram para o Evangelho para limpar e ser visto, ser diácono e ser visto, servir a Deus e ser visto, e elas reconhecem hoje. Hoje elas conseguem reconhecer que não houve uma conversão autêntica e verdadeira. O que elas fizeram no Evangelho? Elas usaram o Evangelho como um trampolim social. Elas chegaram no Evangelho e viram que dentro da igreja elas podiam servir e fazer algo e serem notadas, e serem vistas. Já que eu era falido, ninguém gostava de mim, meu pai, minha mãe, ninguém. Então agora, isso serve como uma maneira de pescar peixe. Mas isso não pode continuar nem na minha nem na sua vida. O Evangelho não pode ser uma forma de nós encontrarmos performances de contentamento. Eu faço isso, eu sou bom, sou produtivo, e isso e aquilo outro. Não, de maneira alguma. Nós precisamos entender que o Evangelho salva, o Evangelho genuíno salva, e é a cruz de Cristo que salva, e é o Senhor Jesus que salva. Não é performance, não é aparência, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é a maneira que eu vivo, nem a maneira que você vive. É Cristo Jesus quem nos dá salvação, é a maneira dele, e ele quer que nós sejamos incorruptíveis, que vivamos sim no mundo, como ele disse aos seus discípulos: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Cuidado com a religião. A religião, ela é tão sedutora que ela acaba te envolvendo de tal maneira e que você está no meio do mar, com uma boia salva-vida, abandonando o barco que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, que Deus olha para Noé e Deus diz: por sua causa, eu vou mudar os meus planos. Incorruptibilidade. Quantas palavras que você ouve que mudam as suas ações? Quantas palavras que você ouve que formam sentimentos em você que não existiam há muito tempo? Quantos feitos de pessoas que fazem, que conseguem deixar você na vileza, abandonando a nobreza? Quantas questões na sua vida que têm te impedido crescer? Será que nós verdadeiramente temos sido incorruptíveis no meio dessa geração? Ou será que nós somos um bando de fantoche? A única coisa que diferencia um lacinho aqui, outro lacinho ali, é uma questãozinha, uma corzinha, outra corzinha. Será que é o que nós temos sido? Será que nós olhamos e o nosso parâmetro é o nosso próximo? Será que Cristo deixou de ser a forma, o alvo, o foco das nossas vidas? Será que o Senhor Jesus não é mais aquele do qual nós olhamos e dizemos: eu quero ser como o Senhor, eu quero ter a tua imagem e a tua semelhança? Será que nós olhamos para as pessoas e nos conformamos porque essa tem algo pior que você, aquela tem aquilo outro que é pior que você, e aquela é pior que você, e aquela outra é pior que você, então você não está tão ruim assim? Será que nós temos nos margeado por meio da situação, circunstâncias ou pessoas? Será que não podemos mais olhar para Jesus e dizermos: Senhor, eu entendo o seu sacrifício, eu entendo por que o Senhor desceu a essa terra, para que eu pudesse entender que eu posso ser como tu, eu posso ser como o Senhor, eu posso ser santo, eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso viver, eu posso ter a comunhão com o Pai, porque o Senhor comprou isso, eu posso. O que temos feito com essa procura de Deus sobre a incorruptibilidade? Deus quer ver os seus incorruptíveis. Pessoas que não se corrompem. Pessoas que não têm preço. Não tem preço. Quando eu falo de preço, eu falo com um crente. Crente gosta de preço.
Você paga o preço do crente, o elogio. E ele é bom para você. Você paga o preço do crente, abraçá-lo e agradá-lo. E ele fica uma maravilha no cargo que ele está. Você repreende um crente no cargo e ele fica revoltado. Falou de preço é falar com o crente. Sabe qual é o seu preço? O seu preço é o sangue de Cristo. Gostaria que você, em nome de Jesus, analisasse os subornos nos quais você tem entrado. Pessoas subornadas por cargo, por posição, por rodinha, por PGs, por panelinhas, por situações. Hein? O que é isso? Hein? Quando se fala de preço, se fala de crente. Por quê? Porque se a igreja me pagar o preço que eu quero, um ambiente confortável, onde ninguém me incomode, onde não haja palavras que me incomodem, onde fale palavras que me levantam a minha autoestima, esse é o preço que eu quero, e eu vou continuar, porque esse é o preço que eu gosto. Será que nós temos sido incorruptíveis? Ou será que nós temos aceitado os subornos que a religião tem nos oferecido? A igreja de Corinto havia sido subornada. Era uma igreja pobre, miserável espiritualmente, que adquirira alguma membresia e alguma liderança inteligente. Então a igreja abandona Cristo e opta pela inteligência humana, pela sabedoria humana. Quero falar sobre a segunda coisa que Deus procura. Os religiosos vão dizer amém, passa logo disso que eu não estou gostando. Êxodo, capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim. Hebreus falando sobre Moisés. Moisés não quis ser reconhecido como a filha de Faraó, como filho da filha de Faraó, e preferiu a humilhação de Cristo, pela fé, diz o escritor em Hebreus. Êxodo capítulo 2, eu quero falar sobre a segunda coisa que Deus procura nos crentes, e você acha que tem sido encontrada? Primeira coisa que Deus procura, incorruptibilidade. Segunda coisa, paixão. Deus procura paixão nos crentes. Paixão. Sabe o que é a diferença? Essa paixão que se diz paixão de Cristo, que faz com que o amor se evidencie por meio de sacrifícios. Você é apaixonado pelo quê? Você ainda é apaixonado pelo Senhor Jesus? Você ainda é apaixonado pela obra dele? Você ainda é apaixonado? Mas pastor, um dia eu fui, sabe? Eu me entreguei, eu era inocente, eu me entreguei de coração. Aí veio os que me decepcionaram. Aí eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Você não viu Jesus? Você não viu Jesus em todo o tempo, te ensinando, te moldando? Você não viu Jesus bem pertinho de você, te chamando, te atraindo, te ensinando a perdoar? Você não viu Jesus ensinando a carregar algumas pessoas, ajudar algumas outras? Você não viu Jesus? Será que nós ainda temos paixão? Paixão pela obra, paixão por Cristo, paixão pelas vidas, paixão pelas pessoas? Será que nós nos importamos às vezes tanto com o problema de alguém, que às vezes passamos a noite em claro, porque alguém está em perigo, porque alguém está precisando de alguma coisa, porque alguém, um irmão seu, está passando um momento difícil. Então você passa a noite e o sono não vem. E aí você ora e chora e pede para Deus guardar, para Deus livrar, porque é um perigo iminente, não é um perigo que a pessoa supõe, não, porque existe muito isso no reino. Existe muita dramatização. Pessoas que dramatizam os seus perigos, os seus problemas, achando que os seus problemas são gigantescos. Mas no reino existem perigos reais, perigos verdadeiros, dos quais é necessário que a paixão entre em cena, que a paixão exista. Quando nós falamos de paixão, nós falamos de Moisés. Moisés, para ter aguentado tudo que aguentou,
Ele só podia ser apaixonado por aquele povo. Não há outra explicação. Vezes Deus o convida a deixar tudo e abandonar tudo. E ele dizia, não, risca o meu livro então. O meu nome no livro, mas eu não quero outro povo. Eu quero esse povo. Será que existe essa paixão em você? Não, eu quero esse casamento aqui, Deus. Eu sei que a palavra do Senhor diz isso, mas eu quero esse casamento aqui. Eu não quero trocar, eu não quero viajar, eu não quero fingir que o meu problema não existe, eu quero esse problema aqui, Deus. Eu quero esse desafio aqui. O que você vê hoje são pessoas querendo ficar livres daquilo que são os exercícios de guerra dela. São os exercícios que vai torná-la alguém mais fiel, alguém mais prudente, mais determinado. Falta paixão no meio dos crentes. Paixão pelos sonhos, paixão pela vida, não essa vida secular, banalizada, mas a vida de Cristo. Mas a vida em Cristo. Deus, eu tenho projetos em Ti. Deus, eu tenho sonhos em Ti. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso eu falo com muita tristeza no meu coração. Se a sua vida se tornou um dia após o outro, é de dar dó. Se a sua vida se tornou trabalho, igreja, casa, igreja, trabalho, casa, casa, igreja, trabalho, você se perdeu daquilo que Deus tem para você. O dia que a paixão deixar seu coração, você está morrendo. Está morrendo. A paixão pela sua alma. Davi chamava a própria alma de a predileta. A paixão pela sua história. A paixão por tudo aquilo que Deus já fez, mesmo quando você antes de conhecê-lo. A paixão por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer. A paixão pelos projetos dEle. A paixão por tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A paixão até mesmo pelas pessoas que estão te fazendo sofrer. E você aprende a separá-las das suas ações e dos seus erros. E você diz, Deus, eu sou apaixonado por essa pessoa. E eu vou fazer até o fim. Existem algumas maneiras que as pessoas travam guerras. 2 passos para frente, 3 para trás, 2 para frente, 3 para trás. Sai do culto amando aquela pessoa, chega em casa, quer um cafezinho, quer um suco, quer isso. Passa um dia, 2 dias, no outro dia já está feroz, querendo arrebentar e esganar aquela pessoa. E isso não é paixão. Não. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, versículo de número 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Ele olhou para as cargas que os seus irmãos carregavam e ele o viu sem carga. Ele não carregava cargas e o coração dele dói, porque os seus irmãos carregavam cargas. E ele viu um egípcio que maltratava um judeu. E ele mata esse egípcio, porque o coração dele era apaixonado pelo seu povo. Deus procura pessoas que ainda são capazes de serem apaixonadas, de pessoas que ainda são capazes de apaixonar-se pela própria história, de apaixonar-se pela vida. Afinal, tanto sofrimento do Senhor Jesus, tanto investimento da parte de Deus, para que nós fôssemos insípidos, para que nós não sentíssemos gosto, para que houvesse essa situação de temperatura morna. Será que você ainda é apaixonado pela vida, pela história, pelas bênçãos que Deus te deu? Não estou falando de idolatria. Existem alguns crentes que fazem as bênçãos idolatria. Não, eu estou falando de paixão em levantar todos os dias de manhã feliz e contente, porque Deus ama você e você ama Deus. Então você é apaixonado por tudo que Deus vai fazer. Você vai ficar esperando Ele fazer. Você vai ficar olhando para Ele, contemplando todas as obras dEle. E tudo vai ser gostoso. Mesmo as coisas ruins, elas terão o lado bom. Qual é o lado bom? O lado em que Deus está ensinando algo tanto para mim quanto para você.
Deus procura pessoas que ainda são capazes de serem apaixonadas. Você acha que Deus está à procura dos superdotados, dos superinteligentes, não. Deus procura pessoas incorruptíveis, que conseguem viver nesta terra, nessa situação da igreja, e continuar crente, confiando, e continuar amando a Deus, e continuar fiel. E Deus procura pessoas apaixonadas. Quero que você vá comigo em Juízes 6, terceira procura. Juízes capítulo 6, falo de Gideão. Eu quero falar de algo hoje que é uma estratégia de Satanás muito bem elaborada. E às vezes as pessoas, em Juízes 6, versículo 11, as pessoas acham que Satanás não está fazendo nada e Satanás está fazendo muito. Satanás tem dado uma regra para as pessoas que é o plural. Hoje não existe comunhão, existe conjunto. Se você sofre, eu sofro, mas ninguém traz solução para nada. Se você perde, eu perco junto. Se você me xinga, eu xingo também. Se você me odeia, eu consigo te odiar mais. Se você me dá um tapa, eu te dou 2. Se você. Pessoas condicionadas a pessoas. Pessoas que só conseguem ser felizes se existir uma pessoa da qual ela depende, ou 2, ou 3, ou 10. Tem pessoas que dependem, a felicidade dela depende mais, né? E aí vai acrescentando. Ela não consegue ter uma felicidade que é só dela. Uma felicidade que é individual. Ela precisa que esse esteja bem, que aquele esteja bem, que aquele outro esteja bem, que o outro esteja bem. Que os seus filhos todos estejam bem. E nenhum deles esteja num exercício de guerra, num exercício de aprendizado. Que nenhum deles estejam desabonados, ou tristes, ou abatidos. Tem que estar tudo bem. Mas o que é estar tudo bem? É todo mundo sorrindo, ou todo mundo no oleiro? Ou todo mundo sendo edificado? Ou todo mundo tendo o mesmo Deus? Isso é estar tudo bem. Quando o salmista Davi peca, em Salmo 51, ele faz um pedido para Deus: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Individualidade. Você sabe ainda o que significa essa palavra? Individualidade. Lutar por você, batalhar por você. Hoje, não se existe individualidade, se existe egoísmo. Individualidade é você se fortalecer para ser útil para alguém, para funcionar na vida de alguém. Você não se cuida, você não se ajuda, você não se ama, você não se corrige, você não se exorta, você não muda, não conserta. Quando as pessoas precisarem de algo novo, ou até mesmo no seio da família, ninguém tem, porque ninguém correu atrás. O pai continua o mesmo. E se o pai vê o filho sofrer, ele sofre mais ainda. Então o pai tem que esconder o sofrimento do filho. A mãe continua a mesma e ninguém correu atrás de algo para trazer uma mudança, uma situação diferente, notória, mas real e positiva dentro do lar. Individualidade. Você sabe o que é isso? O que é ser uma pessoa individual? O que é você batalhar, você lutar, você não precisar de pessoas para que te dê fundamentos. Fundamentos é você quem faz. Você precisa de um adendo, de um adorno, de um abraço, de um amor, de um carinho. Mas fundamento ninguém faz na sua vida. Fundamento é você. Isso é individualidade. Se você está esperando qualquer tipo de amizade, ou qualquer tipo de aliança no corpo de Cristo te dar fundamentos, você está equivocado. Fundamento é você e o Espírito Santo. É você, o Espírito Santo e a palavra. É você, o seu suor, a sua abnegação, a sua renúncia e a palavra. É você, o suor, a cruz e a palavra. São fundamentos onde você vai negar o eu e arrancar todo aquele egoísmo, arrancar toda aquela carne, concupiscência e colocar doutrina. Isso é fundamento. Isso é fundamento. A salvação é individual, diga amém. Essa é uma frase conhecida por muitos crentes. E conservar essa salvação também é um ato individual. Ninguém é salvo pelo plural, mas pela individualidade. Você vai ter que dar conta de tudo que você disse, de tudo que você fez, de todas as coisas que Deus te deu. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus de tudo aquilo que pudemos realizar e não fizemos, e daquilo que fizemos e não deveríamos ter feito. Individualidade. As pessoas não conseguem explicar.
O porquê que você tem uma digital diferente de tantos milhões de habitantes no planeta. Isso é porque Deus vê você como um ser único. Deus não confunde você com ninguém. Ninguém consegue explicar isso. Mas Deus explica para você. De que maneira? Dizendo para você que você precisa conquistar de volta a sua individualidade. Pessoas que conseguem fazer de você um protótipo, um fantoche ou uma continuação delas. Isso não pode. Juízes 6:11, então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. O que você tem feito para se salvar? O que você tem feito pela sua individualidade? Pastora, eu não tenho feito nada porque o jeito que eu estou está agradando todo mundo, e se não está agradando todo mundo também já acostumou com o meu jeito de ser. Não é essa a política, mais ou menos, que nós seguimos? Todas as pessoas que convivem com você já acostumou com seus pitis, com seus nervosismo, com o seu. E as pessoas que não se acostumaram, fica quieta para não dar confusão. E então, mas eu falo por você. O que você tem feito por você? Pela sua individualidade. Eu sei que seu cônjuge já se acostumou, seus filhos já se acostumaram. Mas quando você olha para você, você fala, Deus, não estou legal, não estou contente. Você olha para você e fala, não estou contente, Deus. Já estou com quanto? Qual é a sua idade? Já estou com? Quantos anos pela frente? O dobro acho que não dá, né? Quem já chegou aos 40, o dobro não dá. 40 e lá vai, o dobro não dá. E aí, quanto temos? Por você. Para que você seja aquilo que Paulo diz, mais feliz. Para que você possa olhar para você e gostar de você. E gostar de você. Você olhar para você e você vê Deus. Você olhar para você e você vê a ação de Cristo. O mover de Cristo na sua vida. Você vê mudança, você vê crescimento. O maior projeto do Evangelho é fazer-nos transformados à imagem do Senhor Jesus. E eu falo sobre individualidade. Individualidade. Muito cuidado, igreja. Quando todos nós temos as mesmas atitudes, as mesmas deficiências, a mesma altura cristã, isso é um equívoco. Precisamos sobressair, por quê? Por nós. Você precisa buscar melhorar por quem? Por você em primeiro lugar, porque Deus ama você e quer que você melhore, quer que você cresça. Seus defeitos. As pessoas precisam se surpreender e olhar e dizer, não existe mais, não tem mais, olha, conversava com, não tem mais, que maravilha. Essa é a obra de Cristo. É você olhar para você e você dizer, Deus, eu existo, e eu preciso cuidar melhor de mim, e eu preciso cuidar melhor da minha alma, e eu preciso cuidar melhor do meu coração. Eu não posso, Deus, meu coração não sabe o que não é sofrer. Um mês sofre por isso, parece as estações do ano. Uma estação sofre por isso, a outra sofre por aquilo, a outra sofre por aquilo, a outra sofre por aquilo outro. Eu não sei o que é viver sem sofrimento. Você precisa aprender a individualidade. Diga amém. Quarto e último, que Deus procura, 1 Samuel 13. 1 Samuel capítulo 13, e essa é uma das coisas mais gostosas, na minha opinião, de se viver. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Nós poderíamos falar de outras pessoas, mas eu quero falar que Deus procura segundos. Diga, Deus procura segundos. Não segundos do tempo nem do relógio, mas segundos. Eu quero ser segundo. E quando eu não sou segundo, eu piso fora. Quando você não é segundo, você pisa fora. Deus procura segundos. O reino dos céus não convive bem com primeiros, porque só existe um primogênito e um primeiro, que é o Senhor Jesus. Deus olha para Saul e vê que ele gosta de ser o primeiro, porque ele não sabe obedecer. Ele gosta de ouvir o coração dele e fazer aquilo que o coração dele acha que tem que ser feito. O coração dele achou que tinha que poupar.
e ele poupa. O coração dele acha que tem que sacrificar, então ele sacrifica. Então, o reino dos céus, ele não consegue caminhar bem com pessoas que gostam de ser primeiro. Deus busca segundos. A Bíblia diz em 1 Samuel 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Diga comigo, segundo. Ansiedade é a sua alma querendo ir à frente, querendo ser primeiro. Toda resposta de ansiedade, de preocupação, de desequilíbrio da sua alma, é a sua alma querendo estar à frente, sendo primeira. Todo cansaço, estresse, aquele não aguento mais, eu não suporto mais, porque eu não aguento, eu já fiz de tudo. É a sua alma sempre querendo ser primeiro. A mim o trabalho, a minha honra, a mim o fruto. Não, peraí. Se você fez, não foi pesado. Porque se fazemos em Cristo, não nos detonamos. Tudo que você faz em Cristo não te destrói. Toda obra que você faz em Cristo, num relacionamento, num casamento, numa abnegação, não te destrói. Se está te destruindo, você não está fazendo em Cristo, nem por Cristo, nem em Cristo. Então você está fazendo por você, por aquela situação. Então você vai ser destruído. Sendo destruído, você vai se rebelar e se revoltar contra aquela situação. E aí você vai tomar atitudes que não deveriam ser tomadas. O céu não relaciona-se bem com primeiros. Com pessoas que querem fazer coisas porque fizeram outras e agora querem fazer do seu jeito e da sua maneira porque estão cansadas, estressadas. Saul cansou de esperar. Saul estava inseguro por continuar esperando. O que acontece conosco é que nós temos limitado o Santo de Israel. As mesmas palavras que Deus usa para explicar Israel para Moisés. Limitado Deus. Você acha que Deus não tem poder? Tem, mas isso é verídico ou utópico? Essa fé é verídica ou é utópica dos crentes? Se você crê em Deus, porque a ansiedade, porque a preocupação, porque o nervosismo, porque o desequilíbrio, porque vai saindo à frente, porque vai pondo os pés pelas mãos, porque vai fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, porque não ouve conselhos, porque não é ponderado, porque não é comedido. Se Deus é primeiro e você é segundo, segundo significa segundo o coração de Deus, ou seja, Deus manda e você só obedece. Deus manda e você só obedece, isso significa segundo. Temos que aprender a ocupar o segundo lugar, porque o primeiro lugar tem dono, é do rei, é do Senhor, é dele. Mas existem pessoas que têm síndrome de governantes, síndrome de legisladores. Eles querem fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Por quê? Porque uma hora estão incomodados, outra hora são ativos, outra hora querem ser dinâmicos, outra hora querem ser servilistas. E assim eles não conseguem entender que Deus diz: eis que irei adiante de vós, endireitarei caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro, e então te darei os tesouros escondidos. É segundo lugar para mim, segundo lugar para você. O primeiro é do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a confiar em Deus. Quando Deus queria, buscou Noé para salvar a humanidade. Quando Deus quis restaurar a fé dos judeus, Ele usa alguém com paixão, Moisés. Quando Deus queria libertar Israel, Ele busca alguém com individualidade. Quando Deus quer dar um novo tempo para o governo de Israel, Ele busca alguém que é segundo. Deus governa. Se você quer que Deus governe sobre esse problema que você está vivendo, se você quer que Deus governe sobre essa situação que está te tirando o sono, você tem que estar em segundo lugar. Não limite o Santo de Israel. Não conclua. Ainda o processo não está fechado. Não conclua. É Deus quem vai dar o ponto final.
Você sabia que eu vou dizer uma coisa aqui que pode assustar você? Tem pessoas que vivem com crentes, e esse crente é tão desnorteado, que muitas vezes o ímpio consegue causar menos dano no processo do que o próprio crente. Por quê? Porque é melhor estar na ignorância do que estar no conhecimento e fazer tudo errado. Deus procura pessoas que sejam segundo Ele, não primeiro. Você se acha crente, você se acha melhor na sua casa, você se acha o mais inteligente, você se acha o mais esperto, que tem mais conhecimento espiritual, você é aquele que vê as regiões celestiais, você é aquele que contempla o incontemplável. E como é que você não consegue perceber e enxergar pessoas que estão ao seu lado que precisam de pessoas que precisam de crentes verdadeiros ao seu lado? Esse mundo está precisando de crentes, não de blá blá blá. Foi o que Paulo explica aos coríntios. Vocês estão atrás de filosofia, de inteligência, de sabedoria, e estão virando as costas para a cruz de Cristo. Quantas vezes nós ficamos respaldados naquilo que sabemos, o que conhecemos? Porque eu sou uma pessoa muito experiente. Pega a sua experiência, põe no baú e esquece. Se ela não está servindo para você olhar para a cruz de Cristo e aprender regras básicas de A, E, I, O, U. Eu preciso morrer todo dia, abnegar, eu não sou nada sem Deus. Eu preciso aprender a ser mais humilde. Eu preciso aprender a olhar para a cruz e confiar. Eu preciso ter a cesta básica do Evangelho. É isso que nós precisamos entender. Cuidado, você acha que chegou tão longe? Você pode sim ter chegado tão longe, longe de Cristo, longe de Deus, longe da cruz, longe do amor, longe da graça. Chegou tão longe. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo e as coisas loucas para confundir aqueles que são. Ele usa as coisas que não são. Quem sou eu e quem é você? Para os outros? Quem diz que a ótica dos outros é quem é você? As pessoas podem te achar o must, o máximo, e por dentro você deve ser ou não. Deus procura pessoas incorruptíveis como Noé. Deus procura pessoas com paixão como Moisés. Deus procura pessoas com individualidade como Gideão. Deus procura pessoas que conseguem ocupar o segundo lugar numa boa. Sabe quando você olha para o teu irmão e esse teu irmão está batido, cansado, sobrecarregado, com essas testas tudo franzida? É o primeiro, quer ser o primeiro. Ansiedade, preocupação, desequilíbrio, quer ser o primeiro aí no que dá. Você é feliz? Não falo se você é abduzido. Você é feliz? Porque Jesus, lembra quando você se converteu? As pessoas falavam assim para você: Jesus vai te fazer feliz, Jesus vai te fazer feliz, Jesus vai te fazer feliz. E é verdade, Jesus faz feliz. Mas agora você esqueceu o que é felicidade. Você ainda é feliz? Não, pastor, a senhora não sabe os problemas que eu tenho. Como é que eu vou ser feliz com esse problema que eu tenho? Quando você se converteu, você tinha problemas piores ainda, porque os seus problemas não estavam do lado de fora, estavam do lado de dentro. Olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu sou feliz, porque eu sei ocupar o segundo lugar. O Senhor manda, eu faço, o Senhor faz, eu contemplo, de boa. Amém? O que é que Deus procura? Incorruptibilidade, paixão, individualidade e saber, ter humildade para ser o segundo. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. É Deus quem faz tudo. Toda honra, toda glória e todo louvor é dele. Quem somos? Somos como a flor de uma erva que hoje existe e amanhã não existe mais. Mas isso não passa de balelas ou versículos que nós recitamos para nós mesmos. Porque no fundo achamos que podemos, que acontecemos, que somos o ó. Depende o ó do gogó, depende o ó do quê, não é? Apenas Ele. Apenas Ele. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Incorruptibilidade, paixão, individualidade e humildade para estar no segundo lugar. Segundo plano, para só ouvir e obedecer.
Eu queria que você fechasse os seus olhos e você analisasse o quão incorruptível você tem sido. O Senhor Jesus disse que muitos chamados não são escolhidos, mas nós fomos chamados e somos escolhidos porque manifestamos sim. Manifestamos. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser incorruptível. Eu quero ser incorruptível. Deus, eu quero ser apaixonado. Apaixonado de novo pela vida, por te servir. Apaixonado pela palavra. Apaixonado pelo Espírito Santo. Eu quero ser apaixonado pelo vento, pelo sol. Eu quero ser apaixonado, Senhor, apaixonado. Eu quero ter um coração apaixonado. Deus, eu preciso dessa individualidade. Eu preciso que o Senhor me ensine a cuidar de mim, a olhar para mim, a edificar a mim mesma, a minha santíssima fé. Eu quero edificar a minha fé, Deus. Eu quero cuidar da minha fé. Eu quero cuidar da minha alma. Eu quero dar à minha alma não aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa. Eu quero cuidar de mim, eu quero fazer coisas que são boas para mim. Mas boas, aprovadas pelo Senhor, não as boas que eu gosto apenas. Deus, eu preciso aprender a ser segundo. Eu preciso aprender a descansar em Ti. O salmista Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dia faltou pão, mas não faltou para ele coragem para ir ao sacerdote pedir pão. Um dia faltou para ele amigos, mas não faltou o fortalecimento dele no Senhor. É disso que ele estava falando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode te faltar coisas ao redor, mas não vai te faltar dentro de você. Essa idealização, essa força, esse ânimo, essa vivacidade de crer em Deus. Quantos de nós temos perdido essa vivacidade? Quantos de nós temos perdido esse fôlego? Deixa Deus te dar um novo fôlego como deu a Elias. Deixa Deus te dar ânimo como deu a Josué ao repreendê-lo e diz: por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Deixa Deus te levantar. Você não percebe que a vida tem te consumido? As preocupações têm te capturado, têm te prendido às ansiedades. A vida é mais leve. Eu sempre choro diante de Deus quando apresento os crentes tão pesados e carregados. A vida é mais leve. A vida é leve. E você vê os crentes sofrendo, abatidos, embaraçados, distantes da vida plena que Cristo comprou na cruz. Você é especial, mas você precisa acreditar nisso. Você é único, mas precisa entender isso. A vida é mais leve, mas você precisa aceitar isso. Deus quer ajudar você, mas você precisa buscar isso. Entende? Olha para a sua vida nesta noite. E hoje é culto de vitória. E nós temos que ter vitória contra a corrupção. Vitória contra essa falta de paixão. Essa vida gélida. Temos que sermos fortes e sermos vencedores e lutarmos contra esse plural que tem estabelecido nos crentes. Temos que vencer a ansiedade, o medo, a insegurança. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. Diga: meu Deus, eu quero aprender a viver. Por favor, Senhor, me ensine a viver a vida que o Senhor comprou lá naquela cruz. O Senhor me escolheu e eu sou escolhido. Fui chamado e escolhido para ser incorruptível, apaixonado, individual e segundo. Fui chamado para isso.
Então, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Quebranta o meu coração, alegra o meu viver. Eu quero ser menos triste, menos preocupado, menos ansioso, menos nervoso. Por favor, Senhor, eu quero melhorar, quero ser mais feliz. Eu preciso disso. Em nome de Jesus, levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra, que é curativo, e o Espírito Santo, que ministra e distribui a palavra de maneira eficiente e eficaz na minha e na sua vida, venha concluir a obra de construir em cada um de nós essas 4 pilastras dos eleitos, em nome do Senhor Jesus. Amém.